2 Coríntios, capítulo 8, a partir do verso 1, diz assim o texto: Agora, irmãos, desejo que tenhais pleno conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Porquanto posso dar testemunho de que contribuíram de livre vontade, na medida de seus bens, e até mesmo acima disso, pois nos solicitaram com muita insistência o privilégio de participar da assistência em favor dos santos. E não simplesmente fizeram o que esperávamos, mas, primeiramente, deram a si mesmos ao Senhor e a nós pela vontade de Deus, de tal maneira que pedimos a Tito que, assim como já havia começado, semelhantemente completasse essa expressão de graça da vossa parte. Todavia, assim como tendes transbordado em tudo, em fé, em palavra, em conhecimento, em toda a dedicação no amor que temos despertado em vós, vede igualmente transbordeis nesse privilégio de contribuir. Não vos digo isso como quem dá ordens, mas para provar a sinceridade do vosso amor mediante a comparação, a dedicação de outros. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, tornou-se pobre por vossa causa, para que fosseis enriquecidos por sua pobreza. Portanto, esse é o meu conselho. Convém que façais vossas contribuições, já que desde o ano passado fostes os primeiros, não somente a contribuir, mas também a sugerir esse plano de cooperação. Agora, pois, completai a obra, a fim de que a forte disposição de realizá-la seja igualada ao zelo em concluí-la, de acordo com os bens que possuís. Pois se existe disposição, isso é aceitável conforme o que alguém possui, e não segundo o que não tem. Entretanto, o nosso desejo não é que outros sejam aliviados, enquanto sejais sobrecarregados, mas que haja justo equilíbrio. No presente momento, a vossa fartura suprirá a grande necessidade deles, para que, de algum modo, a abundância deles venha a suprir a vossa privação, e assim haja igualdade. Como está escrito, quem muito havia colhido, não o fez em excesso, para que nada faltasse a quem pouco recolhera. Essa é a palavra do Senhor, num texto que parece que a igreja esqueceu, colocou de lado, suprimiu, mas que eu desejo que essa manhã ele seja expandido, não só na sua consciência, mas sobretudo alargue o seu coração e depois se desdobre, se materialize, encarne em atos de justiça, de graça e de misericórdia. Se alguém aqui estudou economia, sabe que a economia essencialmente trata de um paradigma, de um problema. Administrar as necessidades, os desejos que são infindáveis, ilimitados das pessoas, em contrapartida de uma possibilidade de recursos disponíveis. Ou seja, a economia essencialmente trabalha com uma sociedade que tem os meios de produção e que tem muitos desejos, mas esses desejos não podem ser todos realizados porque os recursos do planeta são escassos. E aí, por conta disso, o homem, que é o único animal capaz de destruir o ambiente no qual ele vive, faz com que o seu desejo se sobreponha a tudo. Então, o homem destrói as matas, o homem destrói o ar, o homem destrói as fontes de água, o homem destrói os animais, o homem destrói a si mesmo, de tal forma que ele extraia
tudo o que lhe faz o apetite ser saciado, independente da possibilidade ou não de que isso aconteça. Economia é isso, é a tentativa de equilibrar a demanda em função das possibilidades de oferta. E nós estamos vivendo no nosso país, refletimos esses dias, não só um problema político gravíssimo, sem precedentes, mas nós estamos também vivendo um problema econômico. E não há como maquiar isso, e muitos afirmam, inclusive, que o problema econômico é uma consequência do problema político. Eu, particularmente, discordo disso. Eu acho, sim, que a política tem forte influência na economia, mas eu penso que o problema econômico que nós temos é um problema de uma gestão completamente atabalhoada e de ações e mecanismos de macroeconomia que foram utilizados que se revelaram profundamente equivocados. Nós temos hoje uma inflação acima dos 2 dígitos. Nós temos, no fechamento de 2015, um PIB negativo de quase 4%. Nós temos uma taxa de desaceleração econômica que levou a indústria a ter um recuo de 16% nos investimentos. Nós temos um dólar galopante e tudo que você consome, de alguma forma, tem uma matriz que está assentada sobre o dólar. Por exemplo, se você come pão, pão é trigo e trigo é dólar, só para você assim ter uma pequena ideia. Nós temos uma taxa de juros inviabilizante, escorchante, onde apenas os bancos aumentam e publicam aí os seus lucros às custas de uma população esmagada, cerceada de qualquer possibilidade, e obviamente o crédito é o que financia muito da expansão produtiva. Nós temos uma taxa de impostos que é abusiva. O empresário que toque o seu negócio com seriedade, com honestidade, eu conversava sexta-feira isso com meu irmão Antônio no almoço, da carga escorchante de impostos que nós pagamos. E, obviamente, quando tudo isso se soma, você tem o Brasil. Você tem o momento agudo que nós estamos vivendo, dramático, de empresas falindo, de empresas fechando as portas, sobretudo os pequenos empresários estão sofrendo brutalmente, de uma redução dos quadros. Nós temos uma retração enorme de alguns segmentos, por exemplo, a indústria da construção, a indústria automobilística, nós temos o varejo hoje sofrendo brutalmente. Então nós temos uma crise que chegou na sua casa, ela chegou no seu bolso. Muito provavelmente você já tomou medidas de contenção de despesa e alguns, inclusive, estão vivendo a situação inusitada do desemprego em função dos cortes que nós estamos enfrentando. Então, todos nós, de alguma forma, estamos sofrendo com esses problemas. Agora, a economia do mundo, seja ela uma economia capitalista, seja ela uma economia de mercado, seja ela uma economia ainda que sobreviva sobre as bases do comunismo, é completamente diferente da economia do reino de Deus. E aí talvez você me pergunte, e no reino de Deus tem economia? Tem. Deus nos fala e nos mostra, na sua palavra, diversos princípios para nós fazermos uma gestão econômica. E essa manhã o meu desejo é compartilhar um pouco desses princípios com você, quem sabe eles possam ser úteis na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida profissional, porque eu penso que um discípulo de Jesus deve ser regido pelas verdades e pelos princípios do Evangelho. E nós temos aqui nesse texto de Paulo uma riqueza muito grande de informações e, essencialmente, a economia do reino vai tratar de uma questão primordial. E essa questão é o pecado. E esse pecado tem nome, se chama egoísmo.
é a área mais difícil de nós convertermos na nossa vida, é o bolso. E por conta disso, por conta do nosso egoísmo, nós sofremos uma infinidade de problemas, alguns dos quais, inclusive, a gente nem detecta. Eles acontecem, mas a gente não percebe. Eles se tornam reais na nossa existência, mas a gente não discerne. E essa manhã eu quero expor você às Escrituras para você conferir aquilo que na sua vida não está ajustado. E quem sabe até você hoje vai tomar uma decisão de rever isso. Mas eu não quero avançar sem antes convidá-lo a um momento de oração. Baixa aí a sua cabeça, feche os seus olhos. Meu Pai, nós estamos vivendo na nossa sociedade e no nosso país esse momento tão difícil. Muitas pessoas sofrendo, empresas fechando, pessoas perdendo seus empregos, famílias sendo achatadas, pessoas que hoje estão sem condições de fazer uma feira, de comprar um remédio, de fazer um exame, estão sem ânimo até de levantar da cama para tentar buscar uma oportunidade. Num país injusto, marcado por uma corrupção endêmica, numa nação que desprezou, esqueceu do seu povo, sobretudo dos pobres. E nós queremos te pedir essa manhã, que a tua palavra nos alargue o entendimento, nos chame a responsabilidade, nos avive a consciência e nos quebrante o coração, para que aquilo que precisa ser feito, e seja feito com rapidez, para que possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso é o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Deixa eu convidar você para essa cena do texto de 2 Coríntios, capítulo 8. Estamos aqui por volta do ano 56, 58, depois de Cristo, quando Paulo escreve essa segunda epístola para essa igreja que eu quero lembrar a vocês que é uma igreja rica, é uma igreja abastada, é uma igreja que se constitui, se estabelece numa das maiores cidades que estão ali no mundo antigo, a cidade de Corinto, com um comércio muito vasto, com 2 grandes portos por onde trafegava muita mercadoria, e era um ponto essencialmente de passagem ali para você andar pelo Mediterrâneo, passava pelo Mar Egeu, você tinha de alguma forma de estar naquela cidade de cultura grega muito forte, um povo bastante desenvolvido, e é nessa cidade onde essa comunidade surge. Paulo é o apóstolo que funda esse pequeno grupo que depois se torna numa igreja pujante. A situação da carta nesse capítulo 8 trata da necessidade de enviar uma oferta para ajudar os irmãos da igreja de Jerusalém. Eles estavam enfrentando uma dificuldade enorme, e essa dificuldade é multifacetada. Ela surge, em primeiro lugar, porque a igreja de Jerusalém experimentou um crescimento muito grande. Logo no início ali de Atos dos Apóstolos, você vê que após a ressurreição de Jesus, Pedro faz uma pregação, muitas pessoas se convertem, e então essa comunidade nasce de forma muito pujante, e curiosamente ela nasce debaixo de um avivamento espiritual, e um avivamento tão forte que levou aqueles que possuíam bens, aqueles que eram mais abastados, aqueles que eram mais aquinhoados, a trazer essas posses aos pés dos apóstolos, para que aquilo pudesse ser repartido e para que não houvessem necessitados entre eles. Muitas viúvas, haviam muitos órfãos, haviam estrangeiros que haviam chegado e haviam se convertido. Então a igreja tinha uma dificuldade de lidar com tantas demandas, com tantas pessoas precisando de ajuda. E você vai ver ali então o estabelecimento da diaconia, aquele grupo de irmãos que se propõe a ajudar a conseguir suprir a necessidade de alimento, a necessidade de estadia, de um teto. Então, todo esse trabalho é feito, e eles tinham muitos recursos, porque aqueles que tinham mais colocaram à disposição da igreja
esses bens. Mas houve um problema. O problema é que isso não foi bem gerido, isso não foi bem administrado. E acontece que alguns anos mais tarde, é essa igreja que teve tanto bem e que teve tanto recurso nas suas mãos, agora está passando necessidade. Obviamente essa não é a única conjuntura, houve uma perseguição, uma intensificação da perseguição contra os cristãos, o próprio Herodes se levanta perseguindo, então você tem ali uma situação mais complexa. Mas há muitos que advogam que a igreja deve ser esse lugar de repartimento, onde todos agora vendem as suas posses, vendem os seus bens, para que todos tenham a mesma coisa, advogam um marxismo do reino de Deus. E eu, particularmente, sou abertamente, frontalmente contra isso. Em Jesus nós não encontramos isso, pelo contrário. Jesus diz: os pobres sempre tereis convosco. Jesus não era um idealista, Jesus era um realista. Jesus não propunha uma igualdade de classes, porque ele sabia que no mundo caído isso era impossível. Mas ele nos chamou à responsabilidade de não termos miseráveis no nosso meio, de não termos pessoas passando fome e necessidade no nosso meio. E isso sim eu entendo que é o papel da igreja, e não você advogar um marxismo que promova a igualdade entre todos, porque isso é uma utopia, e isso está provado aqui no texto de Atos, olhado por esse prisma, por essa ótica. Os irmãos acabaram tendo necessidade, porque aquilo não foi administrado, gerido, cuidado da melhor forma. Portanto, Paulo, nesse texto de 2 Coríntios 8, está falando com essa igreja rica, essa igreja abastada, essa igreja composta por muitos comerciantes, por homens de negócio, por empresários, por executivos, por agricultores, por comerciantes de cerâmica, por pessoas que tinham a capacidade de ajudar. E eles, na verdade, começaram a ajudar. Houve uma disposição, houve uma iniciativa. Aliás, eles próprios foi quem sugeriram: olha, os nossos irmãos lá em Jerusalém estão passando dificuldade, não seria interessante a gente enviar uma oferta para eles? Foi iniciativa deles próprios, mas, por algum motivo, essa iniciativa, depois de ser colocada em prática, à disposição, ela cessou, ela parou. E aí Paulo está aqui nesse capítulo 8, retomando o tema, em função da necessidade, e conclamando os irmãos a de fato meterem a mão no bolso, passar o checão, fazer o TED, dar de alguma forma a possibilidade de ajuda, em função que não adiantava mandar mantimentos, as viagens eram muito longas, dispendiosas, você mandasse qualquer coisa, ia se estragar no meio do caminho, de fato tinha que ser levado recursos, e Tito estava encarregado de fazer essa coleta. E aí Paulo diz o seguinte: olha, vocês começaram e vocês pararam. Agora, curiosamente, os nossos irmãos da Macedônia, eles se dispuseram a dar uma oferta e deram uma oferta muito generosa. E Paulo está citando essencialmente duas igrejas já constituídas nas suas viagens missionárias a partir da segunda viagem, que é a igreja de Filipenses, que nós estudamos aqui recentemente naquela passagem de Lídia, né? A carta de Filipenses é escrita para essa igreja em Filipos, que Paulo começa ali na casa de Lídia, e também para a igreja que está na Epístola aos Tessalonicenses, na cidade de Tessalônica. Eu estive na cidade de Tessalônica, Fabiana, mas a cidade de Tessalônica antiga não existe mais. O que existe hoje é uma moderna, uma bonita cidade, que está lá encravada ali naquela região da Grécia, não é? E nós também estivemos nas ruínas, aí sim, nas ruínas de Filipos, estivemos e vimos ali as ruínas daquela cidade, desses dois lugares bíblicos que são importantes aqui no Novo Testamento. Agora, essas igrejas tinham uma característica: eram igrejas muito, muito pobres.
poucas pessoas e de pessoas sem nenhum recurso, sem nenhuma capacidade de investimento, sem nenhuma capacidade de envio de donativos ou de envio de recursos financeiros ou de bens para ajudar a outros. Mas, curiosamente, esses irmãos, sem nenhuma condição, se dispuseram a dar uma oferta, a enviar o socorro para aqueles que estavam ainda mais necessitados do que eles próprios. E aí Paulo está confrontando com muita habilidade a igreja de Corinto, dizendo: olha, pessoal lá da Macedônia, muito mais limitado e muito mais pobre, muito mais sem capacidade, sem condição do que vocês, mandou uma oferta generosa. E vocês, que têm condições, que são aquinhoados, pararam de ofertar. E ele está, então, exortando os irmãos a retomar isso. Pois bem, esse é o contexto, esse é o cenário, para você ficar aqui dentro desse ambiente no qual o texto está escrito. E eu quero tirar dessa passagem, dessa perícope, alguns princípios que eu penso, eles são essenciais à caminhada de qualquer discípulo de Jesus. Eu, como pastor, tenho, na minha experiência de 33 anos aí de caminhada, sido testemunha do fracasso de muitas pessoas. Tenho sido testemunha e tenho estado presente na dor de muitas famílias. Tenho me encontrado com pessoas em profunda, extrema necessidade financeira, seja por conta de um revés, seja por conta da sua própria condição limitada existencial, seja por conta de uma má administração dos seus recursos. Um dos problemas mais graves enfrentados nas famílias é finanças. Finanças, para você ter uma ideia, é o top one motivo principal de separação de casais. Há 3 anos atrás, a gente fez uma grande pesquisa, junto com o Danilo Fernandes, que é o editor daquele blog Higienizar. Ele me convidou para trabalhar nessa pesquisa com ele, e a pesquisa revelou que problemas financeiros são a causa número 1 de separação. A gente pensa que é adultério, né? É um negócio assim muito mais grave, mas adultério é a segunda. O desarranjo, o estrago, a reverberação que problemas financeiros causam é tamanha que as pessoas não conseguem superar isso, não conseguem preservar a relação, e as discussões são tão intensas, as feridas são tão profundas, os desencontros provocados são de tamanha dimensão que isso destrói famílias. E eu sou testemunha disso. Eu tenho visto muitas pessoas também no outro lado prosperarem na sua vida. Já vi pessoas que começaram com projetos e negócios muito pequenos, e esses negócios cresceram. E esses negócios tomaram envergadura, e a pessoa sai às vezes de uma condição muito simples e vai para um patamar social elevado. São pessoas que galgam uma posição de classe média alta, e muitos, inclusive, que se tornaram ricos mesmo, que com os seus negócios eles conseguiram alcançar uma tranquilidade, uma estabilidade financeira, que eu imagino é o sonho de todos nós, né? Ter um pouco de tranquilidade, de estabilidade num país que, pelos motivos já citados, possui uma política econômica perversa. Agora, curiosamente, eu também assisto, também percebo como as pessoas tratam dinheiro na igreja. E esse é um tema que eu tenho muita liberdade para tratar, porque, primeiro, eu ensino que as pessoas devem contribuir usando 2 princípios claros. O primeiro, o princípio da liberdade, que ninguém se sinta constrangido de fazer isso, obrigado, nem manipulado pelas escrituras, com textos que são interpretados de maneira bizonha. E também eu me sinto confortável porque eu não tiro dinheiro de igreja, não dependo de igreja, não vivo de igreja, não recebo oferta de igreja. Então, por isso também fico mais à vontade de falar no tema, porque, de alguma forma, se todo mundo ficar chateado, for embora e no domingo que vem fechar as portas, eu não vou passar fome e vou ter dinheiro para fazer a feira no final do mês. Então, eu tenho sempre pregado com muita ousadia
e tenho ensinado as pessoas e tenho libertado as pessoas de uma opressão da religião do templo, que precisa de muita grana para fazer a engrenagem funcionar. E tenho provado a vocês pelos textos, e sempre por uma posição muito equilibrada, para que vocês, de forma alguma, se sintam constrangidos. Mas também é minha tristeza constatar que a esmagadora maioria das pessoas são profundamente egoístas, para não dizer avaras, para não dizer que são pessoas que nunca se renderam à graça de Deus, à misericórdia de Deus, e não carregam uma consciência do Evangelho. E não estou me referindo apenas, exclusivamente, ao nosso grupo, mas estou me referindo à igreja de Jesus, que eu conheço muito bem, e sei que generosidade é um capítulo que se pula, é um tema que não se toca, e nós imaginamos que nós podemos viver tratando finanças como se fosse uma questão exclusivamente nossa, e que isso não tem nenhuma reverberação, não tem nenhum desdobramento, isso não se projeta para a nossa vida como um todo, e sobretudo a nossa vida espiritual também. As pessoas imaginam que Deus não se envolve com dinheiro, que dinheiro é coisa suja, que dinheiro é coisa do mundo. E na sexta-feira o Dino falou aqui para a gente que a Bíblia tem cerca de 500 versículos tratando sobre oração, e tem 2.000 versículos tratando sobre dinheiro. Então eu quero lhe dizer que dinheiro é coisa santa, eu quero lhe dizer que finanças é um tema extremamente relevante, e eu quero lhe dizer que lidar com isso bem ou lidar com isso mal tem um desdobramento imediato na sua vida, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida familiar, seja na sua vida profissional. E, portanto, nessa economia do reino, eu quero lhe revelar aqui alguns princípios que eu penso que podem lhe ajudar e que Paulo trouxe aqui de forma muito sábia, tocando no bolso da igreja de Corinto, que teve um espasmo de ajuda, de solidariedade, de reconhecimento da necessidade, de despertamento, de perceber a dor do outro, mas que esse espasmo havia cessado. Foi apenas assim uma graça num momento circunstancial, mas que aquilo imediatamente secou, a fonte secou, mas a fome não espera, a necessidade não espera, a dor do outro não espera, a angústia que sobrevém sobre uma família não espera, quando a questão central é dinheiro. Portanto, volte a sua Bíblia, a mensagem é expositiva, eu quero tirar tudo do texto. A primeira coisa que Paulo nos ensina está no verso 2, onde ele diz: no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Primeira coisa que eu quero lhe dizer, que é um princípio do reino de Deus: quem quer contribuir, quem quer desenvolver um coração generoso, quem quer desenvolver uma musculatura espiritual, o fará isso independente da sua condição financeira. Condição financeira jamais é um limitador para você ofertar e ser generoso, jamais. Se for, vamos arrancar a parábola de Jesus dos talentos, onde aquele que tinha menos talento, ele teve a oportunidade de fazer com que aquilo produzisse. E também vamos arrancar o texto de Jesus, que fala para aquela viúva pobre, que foi a que deu a maior oferta, quando ele está ali no gasofilácio, vendo os fariseus virem com quantias enormes e depositarem ali na casa do tesouro, mas aquela mulher que só tinha uma única moeda foi e deu tudo o que tinha, e Jesus disse: essa foi a maior oferta. Portanto, é impossível você trazer como justificativa diante de Deus que você não dá porque você não tem. Olha, você tem. Inclusive, você tem coisas que não são necessariamente dinheiro. Mas isso eu vou tratar aqui um pouco mais na frente. A generosidade, normalmente, ela acontece mais em pessoas que têm menos. As pessoas mais generosas que eu conheço
e que eu conheci na minha vida não são ricos, são pessoas pobres. As pessoas mais desprendidas de coração que eu conheço não são pessoas que têm grande condição financeira. Aliás, ao contrário, elas dão sempre produzindo nelas próprias uma falta. Elas tiram, não do que sobra, mas elas tiram daquilo que vai fazer diferença. Daquilo que vai fazer com que haja um sacrifício, ou usando uma palavra das Escrituras, é uma oferta alçada. É uma oferta feita com um desprendimento de coração e que aquela oferta, de alguma forma, produz um déficit. E Paulo diz que esses irmãos da Macedônia viviam, o texto está falando em extrema pobreza. Eu acredito que aqui entre nós não temos ninguém hoje que esteja em extrema pobreza. Nenhum de nós. Eu conheço todos vocês, estou vendo aqui. Nenhum de vocês vive em extrema pobreza. Nenhum. Mas esses irmãos da Macedônia viviam em extrema pobreza. Pois bem, Paulo diz que mesmo nessa circunstância, eles se demonstraram ser pessoas com uma rica generosidade. Rica generosidade. Portanto, irmãos, dar é um princípio para aqueles que querem desenvolver uma vida sadia, saudável e, sobretudo, para aqueles que querem ter finanças conforme a perspectiva da economia do reino de Deus. Dai e dá-se-vos-á, disse Jesus. Dai e dá-se-vos-á. E aqui tem uma questão interessante, porque a economia tradicional trata da administração dos recursos escassos. Ou seja, existe a demanda, que é infinita, mas os recursos são escassos, não tem como atender aquela demanda. Mas no reino de Deus não existem recursos escassos, porque Deus é o dono de toda prata, e Ele é o dono de todo ouro, e Ele tem todo o poder. Portanto, com Deus não tem miséria. O negócio com Deus é tudo abastado. E Jesus disse, dai e dá-se-vos-á. Ou seja, Ele disse, quanto mais você der, mais eu vou poder lhe dar. Os recursos são infinitos. Com Deus não existe miséria. E aqui eu não estou usando um fraseado, nenhuma ação marqueteira, porque vocês sabem que eu condeno violentamente teologia da prosperidade, qualquer barganha com Deus, qualquer possibilidade de doutrina que insista em dizer que você dá 10 e você vai receber 100. Eu não estou falando isso, e vocês sabem que eu não advogo esse tipo de ensino diabólico, mas estou falando que o princípio das Escrituras é dai e dar-se-vos-á. Ou seja, a primeira coisa, se você quer colocar em dia a sua vida financeira, aí você vai dizer, pastor, eu estou endividado. Que bom, que bom. Então, a cura do seu bolso, a cura das suas finanças começa por uma cura no seu coração. Quando o seu coração for curado e você se tornar uma pessoa generosa, e não só generosa, Paulo diz, ricamente generosa, a cura começa a se processar. Porque Deus quer tratar o seu egoísmo. Deus quer tratar a sua avareza. Ele quer tratar isso. Ele quer melhorar você. Mas você não deixa, você não permite. E o seu álibi é sempre o mesmo. Eu não tenho. Infelizmente, eu não tenho condições. Olha, infelizmente, eu não posso dar, sabe por quê? Porque antes de dar alguma coisa ao Senhor, ou antes de dar alguma oferta a um irmão que está em necessidade, eu tenho 150 outras prioridades. E aí, Deus, Ele vem na 151. Infelizmente, não foi possível. Quem sabe, no mês que vem, no próximo trimestre, no próximo semestre, o ano que vem eu estou me programando para dar uma oferta. Mas eu não posso fazer isso hoje, porque eu não tenho condições. Paulo está dizendo que os irmãos da Macedônia tiraram de onde não tinham, porque eles não queriam perder a oportunidade de desenvolver a generosidade. Eu não estou mandando você tirar de onde você não tem, e obviamente seria um absurdo falar isso, mas eu estou lhe desafiando a você começar a desenvolver essa perspectiva de se tornar alguém generoso, porque não é o tanto que você oferta, mas é o porquê você o faz. Não é o fato de você vir aqui depositar R$500, R$1.000,
R$ 1.500. Não, é o fato de você dizer, Senhor, esses R$ 2 que eu estou trazendo, é tudo que nesse momento eu estou podendo. Tu sabes, mas eu quero desenvolver um coração generoso. Esse irmão que está passando dificuldade, Senhor, eu vou comprar para ele um pacote de bolacha creme crack. Não é muito, mas é o que eu posso nesse momento. Eu vou levar para ajudar, para que de alguma forma eu comece a ser uma pessoa mais generosa e desenvolva essa musculatura atrofiada na minha vida, que é a expansão do meu coração. Segunda coisa que Paulo nos ensina está no verso 3, ele diz assim: porquanto posso dar testemunho de que contribuíram de livre vontade na medida de seus bens e até mesmo acima disso. Segundo princípio, que eu acho que é fundamental para a gestão financeira e para a economia do reino, é que as pessoas devem contribuir de livre vontade, é que o apóstolo está dizendo. Ou seja, Paulo está dizendo que ninguém deve ser constrangido, Paulo está dizendo que ninguém deve ser esmagado pelo uso indevido e malicioso, astucioso de textos das Escrituras. E aí o sujeito fica com medo de não dar, porque aí o sacerdote, o pastor, o bispo, o padre diz: olha, se você não der, você está roubando a Deus. Aí o cara diz assim: rapaz, eu estou roubando Deus. Eu não vou roubar Deus não, que Deus vai me lascar. Deus vai me amaldiçoar. Deus vai me dar um câncer. Deus vai fazer com que eu seja demitido. Deus vai fazer com que meu carro, o motor pegue fogo e tenha perda total. Eu vou dar. Aí o cara dá. Primeiro dá com medo. Segundo lugar, ele dá fazendo uma barganha, porque se ele der, o seguro celestial vai impermeabilizar, vai imunizar ele contra as intempéries e as desgraças da vida. E aí o cara dá, ele dá a passagem, o cara vai para a igreja, o pastor pede lá a oferta, o cara não tem dinheiro para voltar para casa, mas ele tem um vale de transporte, eu vou dar o vale de transporte. Porque é melhor eu dar do que o ônibus que eu voltar ser interceptado pelos bandidos, tocado em fogo no ônibus e eu morrer queimado dentro, porque eu não dei uma oferta. Se desenvolve essa mentalidade neurótica. Paulo diz aqui o seguinte, que essa moçada que resolveu fazê-lo de livre vontade. Você faz porque você entende que isso é necessário. Você oferta porque você sabe que as coisas têm custo. Você se compromete porque você sabe que você é um participante daquilo que está sendo realizado. Você traz a sua oferta financeira porque você é um colaborador de um projeto maior, da expansão do reino de Deus, da divulgação da mensagem, de tudo que nós realizamos aqui como estação hoje, que beneficia muitas pessoas, pessoas inclusive que você não conhece, mas isso acontece por causa da sua ajuda. Por exemplo, nós estamos filmando essa mensagem vai ser publicada no canal do YouTube, essa mensagem vai ser colocada na Vem VTV no canal 3. Milhares de pessoas são alcançadas por causa disso. Mas isso só acontece porque aqui nós temos, nesse momento, luz, o lugar está pago, o ar-condicionado está funcionando, nós temos as câmeras, pessoas que se disponibilizam a fazer esse trabalho gratuitamente, que eu não teria condições de pagar, pessoas que editam essa mensagem, e depois eu faço todo o trabalho de levantar isso, de fazer sinopse, de botar a imagem, publicar no canal, enviar para a VMVTV, e aí isso alcança milhares de pessoas. Hoje, essas pessoas no mundo inteiro são alcançadas por causa de você. Pela ajuda, pela oferta que você dá, uma vez que nós não usamos aqui o nome de dízimo, nós já abolimos esse nome, porque esse nome confunde as pessoas. E Paulo diz que eles contribuíram de livre vontade, e ainda fala mais aqui, na medida dos seus bens. Ou seja, eles tinham um parâmetro para fazer essa contribuição, e fizeram isso sem nenhum constrangimento. Ninguém fez bullying porque o cara não dá oferta, porque a igreja se faz isso, né? O cara, Igreja Batista, tem lá um quadro, e tem lá os membros, e aí tem lá os meses, e aí fica lá o cara que não dá, ele fica lá o buraco no quadro.
É feito condomínio, fica lá exposto. Aí fica lá o cara 3 meses sem dar o dízimo. E os irmãos passam na saída do culto e ficam olhando lá a lista. Aí o cara que está lá devendo, aí já sofre bullying. Os irmãos já ficam assim, não, fulano não dá dízimo, é um herege, é um crente bully, né? É um homem de pouca fé. Então já fica... O pastor vê lá o nome do cara, não está dando dízimo, não, tira ele do ministério, não convida ele mais para aquele evento, tira ele é o quê? Ele é professor da escola dominical, vamos dar uma disciplina nele de 6 meses, para ele ficar esperto. Então, Paulo está dizendo, faça isso de livre vontade. Muita gente vai dizer que esse texto não trata de dízimo, trata de oferta. Olha, o princípio para mim é o mesmo, tá certo? Para mim o princípio de Coríntios 8, e depois de Coríntios 9, que Paulo continua tratando desse tema, falando as mesmas coisas, o princípio para mim é o mesmo. Isso de dizer que esse texto não trata de dízimo, é conversa flácida para bovino dormitar, que teólogo de 5ª categoria usa para explorar as pessoas. Então estou logo lhe advertindo, o princípio no Novo Testamento é muito mais esse do que qualquer outro, tá certo? E Paulo diz, faça isso de livre e espontânea vontade. Algumas pessoas dizem, pastor, na hora do ofertório, se eu podia dar uma reforçada, né? Se eu podia dar uma pegada para ver se a galera vai no tranco, vai. Mas vocês veem que até isso eu tenho dificuldade de fazer. Eu sou muito sintético em solicitar que haja o depósito das ofertas. Por quê? Porque eu acho que as pessoas têm que fazer isso e sentirem isso no coração. E, sobretudo, se tiverem consciência. Se o cara não tem consciência, não adianta, meu irmão, você pedir, porque ele não vai fazer. Você pode constranger ele aqui de todo jeito, a não ser que eu faça um ajuste na doutrina e comece a pregar, que se você não deve, você vai ser amaldiçoado. Aí o cara dá. E se a gente botar uma música de fundo aqui, fizer uma tremedeira e alguém chorar e tiver um chimilique, aí nesse dia tem um avivamento, a gente vai pagar o aluguel em dia. Terceira coisa que Paulo nos ensina, verso 4, pois nos solicitaram com muita insistência o privilégio de participar da assistência em favor dos santos. A terceira coisa que o texto nos ensina é o seguinte, ofertar é um privilégio. Sabe por quê? Só oferta alguma coisa quem tem. Você oferta o que não tem? Você não tem nada. Você pode ofertar alguma coisa? Não. Você só pode ofertar se você tiver. Então, ofertar é um privilégio, porque significa que Deus proveu as suas necessidades, a tal ponto que você tem para você, e ainda é capaz de dar um pouquinho para ajudar o outro. O texto diz que eles insistiram. O pessoal da Macedônia ficou, Paulo, pelo amor de Deus, a gente quer ofertar. Ah, como eu queria ter um problema desse para administrar aqui. Paulo, por favor, Paulo, deixa a gente ofertar. E Paulo, não, irmãos, vocês não têm condições, eu conheço a realidade de vocês. Vocês não têm grana, vocês vivem em extrema pobreza. Paulo, por favor, isso é um privilégio para a gente poder ofertar. Ah, que gente do coração transformado. Como é bom a gente olhar a Escritura e ver o que é um discípulo de Jesus. A gente está tão distante na igreja de ver discípulos de Jesus conforme o coração do Pai, que quando a gente lê esse texto, a gente fala, puxa vida, é outra realidade, é outra coisa, é outra história, é outro drive. Por favor, Paulo, nós queremos ter o privilégio de mandar essa oferta para os irmãos. É nossa alegria poder fazer isso, é nossa glória poder fazer isso. Isso vai produzir um conforto enorme e uma paz sem medida no nosso coração. Olha, todo mundo que oferta é alcançado por essa graça de Deus. Todo mundo que participa de alguma forma da necessidade do outro, do momento dramático do outro, da impossibilidade do outro, vendo como aquilo ajudou a outra pessoa, o coração se alegra. E quando você vê alguém com um problema maior que o seu coração também se pacifica, porque você diz, o meu problema não é nada. O meu sócio Silvio Aragão, muito querido, meu irmão, meu amigo, tivemos uma sociedade durante muitos anos, dizia assim, Barba,
às vezes quando a gente saía, estava com dificuldade, né, prospectando o cliente, aí a gente no carro, ele dizia assim para mim: Barba, a gente não tem problema não, a gente tem assunto pendente. Então eu quero lhe dizer uma coisa essa manhã, meu irmão, você não tem problema não, você tem assunto pendente. Você quer ver problema? Depois do culto eu vou com você ali no 8º andar do Hospital das Clínicas, na ala dos cancerosos terminais, aí você vai ver problema. Você não tem problema, você tem assunto pendente. E Paulo disse: é meu privilégio poder ofertar ao Senhor. Os irmãos da Macedônia disseram: Paulo, a gente quer ofertar. E Paulo diz: mas vocês são muito pobres, vocês não têm o que dar. Paulo, por favor, Paulo, não nos tire dessa lista, não nos exclua essa possibilidade de ser generoso com aqueles irmãos que estão precisando mais do que a gente. Ah, que coisa boa, quando a consciência se desenvolve e quando a gente entende que trazer uma oferta, de participar de um grupo de compromisso, ou de dar assistência a algum irmão que está precisando, está desempregado, está necessitado, é um privilégio. Sabe por quê? Porque você diz assim: Deus tem me dado, Deus tem me suprido, mesmo com toda dificuldade, eu ainda tenho pão na minha mesa, eu ainda tenho água na minha geladeira, eu ainda tenho eletricidade na minha casa, eu ainda tenho a condição, a saúde de ir buscar, porque tem muitos que sequer têm hoje saúde para ir buscar um emprego, porque está deprimido, ou porque está com a doença, ou está convalescendo de alguma situação, ou até porque a sua idade não permite mais, o mercado não o absorve mais, como tantos que eu tenho conversado que estão desempregados, não são mais absorvidos pelo mercado. Mas você tem força, energia e saúde para ir buscar uma nova oportunidade. E os irmãos disseram: é um privilégio poder dar, porque a gente tem. Em 4º lugar, verso 5, Paulo continua nos ensinando e diz assim: e não simplesmente fizeram o que esperávamos, mas primeiramente deram a si mesmos ao Senhor e a nós pela vontade de Deus. Olha, chegou naquele texto que eu falei, oferta não é só grana não. Pessoa que é generosa não é só generosa em passar o checão, não. A pessoa generosa é aquela pessoa que, quando não tem o que dar, dá de si mesmo. Pastor, não tenho nada o que dar, mas vou dar o meu ouvido, eu vou ouvir os irmãos. André é uma pessoa muito generosa, uma das mais generosas que eu conheci. E André disse: pastor, eu queria vir para cá atender as pessoas, eu vou dar o meu ouvido, eu quero ter um dia aqui disponível para sentar aqui só para ouvir pessoas. Ouvir dramas, ouvir dores, ouvir inquietações, ouvir reclamações, ouvir amarguras. Eu quero me dar de mim mesmo para poder ajudar outras pessoas. E Paulo está dizendo aqui, nos ensinando, que não é só a oferta financeira mesmo, mas que eles, primeiramente, já haviam desenvolvido o dar de si mesmo, ou seja, muito provavelmente aqui é uma gente muito hospitaleira. Era um pessoal que recebia sempre Paulo com muito carinho, com muita alegria, com muita serventia, de acolher com honra aquele irmão que Deus levantou para ensinar a palavra e para ministrar, sempre tratando com zelo, com respeito, com cuidado, com carinho, pelo trabalho que realizam, isso que ele nos ensina na carta aos Tessalonicenses. E aqui Paulo diz: essa gente, antes mesmo de meter a mão no bolso, eles tiram do coração, eles tiram da vida, eles tiram da alma. O depósito que eles oferecem é dos seus próprios talentos. Eles servem ao reino com muita graça. É gente que aprendeu uma palavra que a igreja não sabe mais o que é, que se chama sacrifício. E eu digo isso com muita tristeza, meu irmão. Porque no nosso evangelho não existe a palavra sacrifício. Qualquer coisa que é preciso ser feita, se precisa de algum tipo de sacrifício, você já diz logo: eu estou fora. Eu estou fora, isso aí não conte comigo não, porque isso precisa de sacrifício. O evangelho que eu gosto é aquele que eu faço dentro da minha conveniência. Eu sirvo dentro da minha conveniência. Eu ajudo dentro da minha conveniência. Mas, meu irmão, a gente está precisando dar a segunda milha. Não, segunda milha não, meu irmão. Segunda milha não é para mim, não. Não, sacrifício não é para mim, não. Não, negar a si mesmo não é comigo, não. Por favor, meu irmão, isso aí é outra coisa. Isso aí é outra palavra. Essa mensagem eu não gosto nem de ouvir, sinceramente. Eu gosto de ouvir aquela palavra que me catapulta, aquela que dá bombada, que diz que eu sou uma bênção, que diz que Deus vai me abençoar, que Deus vai fazer tudo que eu quero, realizar os meus sonhos. Não vem com palavra que vai ter renúncia, disciplina e sacrifício, não, que isso é heresia.
E Paulo está dizendo, esses colocaram seus dons a serviço. Não é só grana, não. Não é só você fazer TED, não. Não é só você fazer depósito para pagar o aluguel, não. Não. Eu sei que há muitos que não têm condições de dar uma quantia maior, mas podem servir de muitas outras formas. Mas eu também sei que aqui nesse espaço não há ninguém que me diga, eu não posso contribuir com nada. Eu sei disso. Eu tenho absoluta certeza que aqui, dentro desse espaço hoje, não tem ninguém que diga assim, eu não posso dar nada. Você pode dar. Agora, para você dar, você vai cortar talvez alguma coisa. E aí você vai dar de forma sacrificial. Mas que você pode dar, meu irmão, com toda a honestidade da sua alma. Se você olhar para o céu, você vai dizer para o Senhor, Senhor, eu posso dar. Eu não estou dando, mas eu posso dar. Não diga para mim, não. Diga para o Senhor, que sonda o seu coração e a palavra não lhe chegou na boca, ele já sabe o que é. E Paulo diz, essa gente aprendeu a dar grana, porque antes de dar grana, eles deram a si próprios. Eles acolheram, eles amaram, eles socorreram, eles ajudaram, eles se solidarizaram, eles se tornaram sensíveis, eles se quebrantaram. Antes de chegar no bolso, chega na alma. A mudança começa aqui, ó. Começa na consciência, no coração, até que ela chega no bolso. E Paulo está ensinando. Eles se davam a si mesmos e muito além daquilo que era necessário. E por isso essa gente que não tinha nada o que dar, desenvolveu uma condição de generosidade. Quinto lugar, o apóstolo nos ensina aí no verso 11. Agora, pois, completai a obra, a fim de que a forte disposição de realizá-la seja igualada ao zelo em concluí-la, de acordo com os bens que possuís. Aqui ele já não está mais citando o pessoal da Macedônia como exemplo, aqui ele já está falando com os coríntios, que tinham começado a dar, mas que tinham parado, por algum motivo. E aí Paulo está dizendo o seguinte, aquele que quer ofertar, tem que ter um zelo, uma determinação, um foco em fazer isso, em ter esse compromisso de forma constante, ou seja, vocês mostraram uma disposição de ajudar, mas ficou só na disposição. Ah, meu irmão, como isso acontece? Quantas campanhas a gente já fez aqui, tesoureiro, para fazer cobertura aqui de dívida de IPTU, de aluguel, pagar os custos fixos, que são mínimos, né? Os custos fixos daqui são irrisórios para a quantidade de gente que vem. Já fizemos não sei quantas campanhas. Aí todo mundo tem aquele impulso. Vamos começar, vamos fazer, vamos dar, junta aí, vai uma planilha. Vai. Primeiro mês, segundo mês, no terceiro mês já começa o drama. No sexto mês só tem metade, depois de um ano tem um terço. E a gente tem que vir, conversar tudo de novo, pedir tudo de novo, porque os que são membros, né, os que estão compromissados com a estação, foram desafiados. A gente não faz isso para quem frequenta, não, a gente faz para quem realmente está junto no projeto. E de forma livre, cada um dá o que quer, mas pelo menos aquilo que se comprometeu, se espera que a pessoa dê. Mas aí o que acontece? Vem uma outra prioridade, vem uma outra coisa, vem uma dificuldade. Óbvio, meu irmão, não sou idiota. Eu sei que todo mundo passa dificuldade, sei que acontecem coisas que não estão planejadas. Mas isso é uma exceção. Isso não é a regra. A regra é, eu me comprometi e eu vou ajudar. É meu prazer, é minha alegria, eu quero participar disso, eu não posso dar muito, mas eu vou dar. E o que eu vou dar, Deus sabe que é uma expressão de generosidade. Porque às vezes o cara pode dar 1.000, mas ele olha para a planilha, aí na planilha só tem 100. Ele diz, por que eu vou dar 1.000, se todo mundo está dando 100? Mas, meu irmão, você pode, Deus te abençoou, Deus te deu uma condição, você pode ser um pouco mais generoso para ajudar. E o que você tem a mais vai suprir o que eu tenho a menos. Não, mas todo mundo está dando 100, eu vou dar 90. Eu vou ficar ali, meu irmão, vou dar 110, vou ficar na média. Por que eu vou ser mais santo, mais espiritual do que os outros? Mas você pode, não, mas eu vou dar aqui. Vamos dar isso aqui, porque é para a gente manter sempre o negócio lá na dificuldade, para o pastor ficar sempre orando, clamando aos céus, espiritual, para no final do mês o aluguel ser pago. Não, Paulo está dizendo, olha, aquela disposição que vocês mostraram em ofertar, levem ela a cabo. Não pare no meio do caminho, não.
né? Seja uma pessoa determinada e seja uma pessoa que tem compromisso. Se empenhou sua palavra, honre a sua palavra. Você fez um compromisso, honre o seu compromisso. Porque você não fez compromisso comigo, não, meu irmão. Graças a Deus. Aliás, eu não sei nem quem dá, eu não sei quem não dá. Cris mandou uma planilha para mim, eu não quis abrir. Eu sei que tem um bocado de gente sem dar, porque senão ela não tinha mandado. Mas eu nem abri a planilha. Eu nem abri para ver. Eu só mandei a solicitação de, por favor, quem puder, faça uma regularização, porque eu sei a engenharia que esse homem faz. Eu sei a agonia, o desespero que é. Eu sei o que é. Por isso que não está comigo. Eu não pego dinheiro, não vejo finança, não sei quanto arrecada, não sei quem dá, não quero saber com quanto você se comprometeu. Aliás, eu coloquei à disposição daqueles que não podiam dar, livro. Eu peguei os meus livros e disse, quem não puder dar nada, pega um livro meu, leva e vende. O único esforço que tu vai fazer é vender o livro. O livro não é ruim não, meu irmão. Você vender, ele vende. Quem lê gosta, pode vender. Não é aquela desgraça que você dá para o cara e o cara diz, não, esse daqui é insuportável. Nem no banheiro eu consigo ler uma desgraça dessa. Não, o cara consegue ler. Eu coloquei à disposição todo mês para poder suprir a necessidade da estação. Quem não tem, não pode dar nada. Vem aqui, pega de graça um livro e leva e vende. Aí tu pega o dinheiro da venda e traz e oferta ao Senhor. Mas mesmo assim, ninguém nem pega. Ninguém nem se dispõe a fazer com o dinheiro do outro. Porque esse dinheiro aí eu investi. Esse dinheiro aí foi investido. Eu, graças a Deus, eu não vivo de livro. Se eu vivesse de livro, eu estava morto. Mas graças a Deus eu não vivo. Posso dar essa oportunidade da minha comunidade. Quem não tem condições, pega um livro e vende. Aí Paulo está dizendo, olha, não mostre só um espasmo, não. Leve as coisas a cabo. Faça as coisas com responsabilidade. Empenhe o seu compromisso e cumpra. E se você pode dar 1000, não dê 100 não, meu irmão. Se você pode dar 1000, dê 1000. Não fique fazendo conta com Deus, não. Não fique com avareza e com miséria, não, por favor. Você pode dar um pouco mais, dê um pouco mais. Se você não pode dar, dê o que você pode. Agora, só não venha me dizer, por favor, que você não pode dar nada. Porque se você não pode dar nada, sabe o que você está dizendo? Deus não me dá nada. E como Deus não me dá nada, eu também não posso dar nada para Deus. Em sexto lugar, verso 12, mais um princípio que Paulo ensina. Porque se existe disposição, isso é aceitável, conforme o que alguém possui, e não segundo o que não tem. Mais um princípio que Paulo ensina. Ele diz, olha, você dá, não é do que você não tem. Como já vi gente aqui me procurando, dizendo, pastor, eu estou com dinheiro aqui para dar o dízimo, mas se eu der o dízimo, eu não matriculo meu filho na escola, o que é que eu faço? Aí eu podia dizer assim, dê o dízimo, irmão, porque Deus vai abençoar você, senão você não der, esse menino não vai mais nem estudar. Vai dar uma demência nele, que ele não vai aprender mais nada. Eu disse, minha irmã, isso não tem nem o que discutir, nem me traga um tema desse, por favor. Porque aqui ninguém é constrangido a contribuir. Paulo diz que o princípio é você dar dentro daquilo que você pode. Agora, dentro daquilo que você pode, Deus conhece a sua possibilidade. Tá certo? Então, se você pode dar 50, por que você dá 5? Se você pode dar 100, por que você dá 10? Se você pode dar 1000, por que você dá 100? Você não pode? Será que você não confia em Deus? Ou você desconfia que aqui tem bandido fazendo gestão de dinheiro e a gente está pegando dinheiro e Aguinaldo para comprar uma casa lá nos vales de Gravatar? Estamos não, meu irmão. Estamos de jeito nenhum, pelo contrário, a gente quer começar um bocado de coisa aqui que a gente não faz porque não tem dinheiro. Então, Paulo está dizendo o seguinte, qual é o parâmetro? Ele está dizendo, o parâmetro é o que você tem. Porque o que eu tenho não é igual ao que você tem, e o que você tem não é igual ao que o seu irmão tem. Tem pessoas que têm uma condição melhor, tem pessoas que têm uma condição média, tem pessoas que têm uma condição simples. Aí Paulo está dizendo assim, o princípio é a sua própria condição. Eu não dou uma oferta olhando para o outro. Eu dou uma oferta olhando para mim, para as minhas contas e para a minha possibilidade. Agora, eu dou de acordo com a minha possibilidade. Eu não engano Deus. Eu não passo a perna em Deus. Porque Deus sabe se eu posso ou não posso, se eu estou sendo generoso, se eu estou sendo avarento, se eu estou sendo egoísta, se eu estou repartindo. Deus sabe de tudo. E aí ele está dizendo o seguinte, você quer um parâmetro para ofertar?
O parâmetro é, faça isso de acordo com a sua possibilidade. E a sua possibilidade naquele momento, que às vezes você está no momento melhor. Olha, eu nunca recebi oferta na minha vida, nunca. De um tempo para cá, comecei a receber umas ofertas. Eu compartilhei com a Fabiana. E tem uma pessoa, não vou dizer seu nome não, viu? Mas tem uma pessoa que é muito generosa e que todo mês me dá uma oferta. E aí ele tem mês que ele diz, pastor, esse mês eu depositei tanto. Aí de repente, no outro mês ele diz, pastor, esse mês eu ganhei um bônus e depositei tanto. Ou seja, ele oferta de acordo com a sua condição naquele momento. Ele diz, tem momento que eu dou mais, tem momento que eu dou menos. E eu nunca pedi oferta a ele, eu não conheço ele. Sabe por que ele está dando oferta? Porque ele diz, eu assisto suas mensagens, eu leio seus textos, eu sou muito abençoado. E eu quero contribuir com o seu ministério. Eu nunca pedi dinheiro em canto nenhum. Não existe nenhum texto meu que eu peça oferta. Nunca depositei uma conta minha em Facebook para ninguém fazer depósito. Nunca em nenhum vídeo meu apareceu uma conta lá para se fazer depósito. Nunca eu pedi. Quem dá oferta, quem me deu oferta, me deu por livre e espontânea vontade. E a pessoa que deu disse, eu quero dar para você, não quero dar para a igreja. Porque normalmente quando vem dar oferta, eu digo, não, dê para a igreja. Eu vou casar alguém, a pessoa diz, não, quanto é? Não cobro para casar, é óbvio. Mas se você quer dar alguma oferta, dê para a igreja. O tesoureiro é testemunha de quantas pessoas já procuraram ele para fazer depósito de oferta. Mas essa pessoa e outras que têm ofertado, dizem assim, eu quero dar para você. Eu não quero dar para a sua igreja, eu quero dar para você. A gente foi recentemente lá para São Luís, pastor Tomás, beijo pastor Tomás, você, o Gleide e a moçada toda aí. E eles nos deram uma oferta muito generosa. E ela veio num momento muito bom. No momento que a gente estava precisando muito daquilo ali. E Deus o sabe disso. E foram irmãos extremamente generosos e nos acolheram com muita honra, como eu não havia sido nunca tratado. Eu fui acolhido com dupla honra, conforme diz a Escritura. Mas eu sei que aqueles irmãos podiam dar aquela oferta. Eles têm uma igreja com condições de dar oferta. E muitas outras igrejas que eu fui pegar, nunca recebi nada. Aliás, foi a primeira vez na minha vida que eu viajei para pregar e recebi uma oferta. Foi a primeira vez. Todas as outras vezes, em todos os outros anos, em todos os outros lugares, eu já preguei em muito canto. Eu nunca recebi nada, nunca. Pelo contrário, gastei passagem, gastei para ir, gastei para me locomover. Mas fui eu próprio ofertando do meu ministério para serviço dos irmãos. Então, o parâmetro que Paulo dá é, você dá conforme as suas posses, você dá conforme a sua possibilidade e a sua consciência. E, em último lugar, veja aí, Paulo ainda nos ensinando princípios da economia do reino, verso 12. Aliás, desculpa, verso 13 agora. Entretanto, nosso desejo não é que outros sejam aliviados, enquanto sejais sobrecarregados, mas que haja justo equilíbrio. E ele continua no verso 14. No presente momento, a vossa fartura suprirá a grande necessidade deles, para que, de igual modo, a abundância deles venha a suprir a vossa privação e assim haja igualdade. Sabe o que Paulo está dizendo? É que o princípio do reino de Deus, o princípio do reino de Deus é que haja esse equilíbrio, esse balanceamento, que ele vai tratar disso também aqui no capítulo 9. Ele diz, olha, quem pode dar mais, dá mais. E por que dá mais? Porque ele sabe que tem o outro que não pode dar. Vai dar menos. Então ele está dizendo, eu estou dando mais porque eu estou dando por mim e pelo meu irmão, que não pode dar tanto quanto eu. E aí sabe o que acontece? Quando somos 10 dele com os meus 1000, na média, fica tudo equilibrado. E hoje eu estou podendo, amanhã eu posso não poder, mas aí quem sabe ele vai poder. E ele vai dar mais, porque ele vai suprir o meu momento, que eu não posso dar o tanto que eu estava dando antes. Ou seja, o parâmetro que a economia do reino nos chama é o parâmetro do equilíbrio. É nos chamando a justiça. Isso é justiça, meu irmão. O que pode dar mais, dá mais. E no que ele dá mais, ele supre a lacuna daquele que não tem a condição de dar o mesmo naquele momento. Mas ele é suprido, ele é compensado
recompensado pela possibilidade do outro que tinha mais a dar. Esses são princípios, são valores. Isso se cumpre na vida daqueles que acreditam, não só nas Escrituras, mas naqueles que acreditam que Deus ama, conforme está escrito na carta aos Romanos, ao que dá com alegria. Deus ama a quem dá com alegria. Portanto, meus irmãos, eu quero concluir essa série de mensagens desse tema que nós tratamos sobre finanças. É um tema que normalmente a gente não toca, não trata, e talvez esse seja inclusive um equívoco. A gente deveria falar mais, porque quando eu não ensino isso, eu privo você de ser abençoado. Quando eu não reparto isso, eu privo você de ser disciplinado. Quando eu não trago isso com toda clareza, eu impeço você de desenvolver camadas na sua vida que precisam ser desenvolvidas. E aí eu quero terminar fazendo um apelo. O meu apelo é o seguinte: repense as suas finanças. Repense a maneira como você usa o dinheiro. Não espere que venha uma crise. Não espere que venha um momento de desafortúnio para você parar para refletir. E com isso não estou dizendo que Deus vai lhe amaldiçoar. Com isso não estou dizendo que vai vir uma tempestade na sua vida, não. Mas eu estou dizendo que a vida tem sazonalidades. Eu estou dizendo que as dinâmicas da existência nos remetem às vezes a situações difíceis. E que seria bom que você repensasse, revisse tudo isso que acontece com você. E talvez se você estiver hoje em crise, seja bom você analisar e pensar: onde foi que eu errei? Onde foi que eu me equivoquei? Quais foram as decisões erradas que eu tomei? Será que eu tenho uma compulsão por compra, como a gente foi aqui nesses dias exposto? Será que meu problema é gestão? Será que meu problema é egoísmo? Será que meu problema é avareza? Será que meu problema é eu não querer repartir, porque eu acho que eu tenho que dar o pouquinho que todo mundo dá, mesmo eu podendo dar mais? Será que o meu problema é não ter essa consciência do reino, da responsabilidade que nós temos para manter a estrutura? Eu não sei. Mas uma coisa eu sei: esse tema foi uma sugestão que Fabiana trouxe, e quando ela trouxe, eu senti uma direção clara do Espírito Santo nos desafiando para entrar nessas questões. E, portanto, meus irmãos, o meu desejo é que você seja abençoado, que Deus tenha lhe edificado nesses dias. Aqueles que participaram de tudo, imagino que foram ricamente instruídos, porque nós tivemos palestras de altíssimo nível, e eu quero louvar a Deus por tudo o que aconteceu nesses dias. Deus te abençoe, no nome de Jesus. Amém.